Bora, galera, então no dia de hoje nós vamos falar de alguns temas específicos. Quero falar de ecologia, microbio, botânica, origem da vida e quiçá evolução, tá bom? Então vamos começar. Eu tô olhando aqui no caderno porque é onde eu fiz as anotações. Eu vou começar agora de ecologia. Aí pra... Afe Maria. Vou começar agora de ecologia. Aí preste bem atenção no que eu vou falar. Na Fundep, em todas as outras provas dessa banca, ecologia caiu na Fundep cerca de 46 questões, tá? Na EMESCAN caiu ecologia 11 vezes nessas últimas provas. E qual que é a questão mais frequente? As questões mais frequentes de ecologia são aquelas relacionadas a desequilíbrio ambiental. Então, o que mais cai é o que a gente vai falar agora. Existem outros assuntos, vários assuntos que caem com bastante frequência. Mas desequilíbrio é o top 10, né? Tipo assim, o que mais cai na EMESCAN é desequilíbrio ambiental. Então, vamos começar. Olha só. Cai questão de conceito, o que já caiu na EMESCAN, tá bom? Questões de conceitos de ecologia, por exemplo, população, comunidade, ecossistema, nicho, habitat, essas coisas. Desequilíbrios, muito, então a maior parte das questões, dessas 11 questões, sim, foi desequilíbrio. Caiu uma de cadeia alimentar, uma de relação ecológica, uma de ciclo biogeoquímico, uma de bioma, uma de princípio de Gauss, que é aquele negócio de princípio da exclusão competitiva, que nicho, né? Então, aquilo tudo. Aí na Fundep, além disso, caiu pirâmide, energia e produtividade em ecossistema e sucessão ecológica. Então, é baseado nesses temas que a gente vai fazer esse vídeo de ecologia, essa revisão agora de ecologia. Então, vamos lá. Quais que são os conceitos que a gente tem dentro da ecologia? Ecologia é o estudo que ecos quer dizer casa, né? Então, oikos, né? Vem de ecologia, oikos quer dizer casa. A gente fala que é o estudo da casa do indivíduo. É o estudo da relação do indivíduo com o ambiente em que ele está inserido e o estudo da relação do indivíduo com outro indivíduo. Então, quando eu vou estudar, por exemplo, o indivíduo no ambiente que ele está inserido, é a parte da ecologia que estuda poluição ambiental, é a parte da ecologia que estuda dinâmica de população, crescimento populacional, relações ecológicas da relação do indivíduo com outro indivíduo, e a gente vai dar uma passadinha aqui. Mas o que você tem que saber? A vida tem vários níveis de organização, então átomo se junta para formar molécula, que se junta para formar célula, que se junta para formar tecido, que se junta para formar órgãos, órgãos se juntam para formar sistemas, sistemas se juntam para formar o que a gente chama de aparelhos, aparelho locomotor, aparelho excretor, né? E você vai ter o indivíduo. A ecologia se preocupa do conjunto de espécie para cima. Então, a ecologia se preocupa, por exemplo, com população. O que é população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. O conjunto de populações diferentes vira o que a gente chama de comunidade. Então, o que é comunidade? Conjunto de várias populações diferentes. Então, vamos colocar aqui uma população de abelha, né? Então, todas, sei lá, 30 abelhas, população de 30 abelhas. Todas as abelhas da mesma espécie. Aí, agora eu vou juntar conjunto de abelha com de flor. Se eu estou juntando duas populações diferentes, comunidade. E aí, quando você junta comunidade com fatores abióticos, você tem o que a gente chama de ecossistema. Então, o que é ecossistema? Ecossistema é a junção de fatores que a gente chama de bióticos. Bióticos são fatores bio-vivos e fatores que você denomina como abio, né? Ou seja, não vivo, abiótico. Os fatores vivos são os seres vivos, os próprios seres vivos, né? A própria comunidade, as próprias espécies que estão compondo aquela comunidade. Os abióticos são fatores que a gente chama de fatores físicos, fatores que a gente chama de químicos e fatores que a gente chama de geológico. Então, fatores físicos, químicos e geológicos formam um ecossistema. E geralmente a relação do ecossistema está relacionada com a relação alimentar. E aí você vai ter uma cadeia alimentar. Existem dois tipos de cadeia alimentar, vou colocar aqui, dois tipos de cadeia. Uma cadeia que a gente chama de cadeia de detritos, aí essa cadeia aqui começa com matéria morta, por exemplo, quando você estiver falando de uma cadeia de minhoca, por exemplo, começa com matéria morta.
mas você tem a cadeia que a gente chama de cadeia de pasteio. E cadeia de pasteio vai começar com um organismo que a gente chama de produtor, tá? Produtor é aquele organismo que produz o seu próprio alimento e é aquele organismo que faz o processo de produção de energia. Quem é o produtor? Produtor pode ser seres quimiosintetizantes ou seres que a gente chama de fotossintetizantes. Porque qual que é a função do produtor? A função do produtor é pegar, por exemplo, vários gás carbônicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gás carbônicos, oferecer energia para esses gases carbônicos para que eles possam efetuar as suas ligações químicas. E na hora que ele dá energia para efetuar a ligação química, é feita uma ligação entre os carbonos e aí você acaba formando uma molécula que a gente chama de glicose. Aqui na EMESCAN cai muito agora a questão de fotossíntese, coisas básicas de fotossíntese que é o que eu estou passando aqui. Então, os produtores, eles formam a glicose, que vai ser a matéria, e quando ele está fazendo essas ligações químicas, ele está formando a energia também. Então, a função de um produtor numa cadeia alimentar é introduzir energia e matéria. Introduzir, reintroduzir, qualquer coisa que você esteja falando no sentido de colocar coisas naquele ambiente, quem faz são os produtores. E aí você tem que saber de duas coisas. Quando você está falando de um ecossistema, a energia, ela funciona de forma unidirecional, e ela vai sendo perdida. Na verdade, tem que lembrar o quê? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ela vai sendo transformada em calor. Agora, quando você vai estar falando da matéria, no caso da matéria é a glicose, a matéria ela vai ser cíclica. E aí a matéria cíclica funciona nos ciclos biogeoquímicos. Por que a gente fala de alguns ciclos biogeoquímicos? Quais que são que a gente fala? Ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, do gás carbônico e oxigênio, ciclo da água, ciclo do fósforo, ciclo do enxofre, né? Por que geralmente a gente fala desses ciclos aqui? Porque a gente fala aqui, no começo da vida, quais que eram os elementos que estavam disponíveis na atmosfera primitiva? Os chomps. Então, carbono aqui no ciclo do carbono, hidrogênio aqui no ciclo da água, oxigênio aqui no ciclo do gás carbônico e do oxigênio, nitrogênio no ciclo do nitrogênio, fósforo e enxofre no ciclo do fósforo e do enxofre. O que vocês têm que saber em relação a isso? Ciclo do fósforo e do enxofre, ele tem dois tempos que a gente chama. Ele tem o tempo que a gente chama de tempo geológico, e tem o tempo que a gente chama de tempo ecológico. O que isso quer dizer? Tempo ecológico é o tempo em que estamos vivendo. Então, todos os ciclos têm um tempo ecológico, que é o tempo que os seres vivos estão aqui na Terra. Por exemplo, quando eu faço xixi, eu libero fósforo. Quando eu faço, xixi, eu libero nitrogênio. Quando eu morro, eu libero a água que está no meu corpo. Quando eu transpiro, eu libero água. Então, quando eu respiro, eu libero gás carbônico. Quando eu inspiro, eu consumo oxigênio. Então, a gente fala que esses tipos como que é o nome? Ações que os seres vivos participam dos ciclos biogeoquímicos são ações no tempo ecológico. Agora, quando você está falando, por exemplo, de ciclos, que são ciclos que você precisa que aconteça dinâmicas geológicas que você não tem controle, lembra que você tem um fator geológico aqui? Então, por exemplo, o vulcão entrar em erupção, que é o caso do enxofre, ou tectonia de placas para soerguer montanhas, no caso de deixar o fósforo disponível, a gente vai falar que esses organismos, né, esses seres vivos, eles precisam também do tempo que a gente chama de tempo geológico. Então, o ciclo do fósforo e do enxofre vai depender tanto do ciclo que a gente chama de ciclo geológico, quanto de ciclo ecológico. Por exemplo, quando você está falando do fósforo, o fósforo ele não tem componente atmosférico, tá? Então, alguns ciclos biogeoquímicos não tem
algumas características. Então, quando você está falando do fósforo, não tem componente atmosférico, ou seja, não existe um gás de fósforo. Existe enxofre, claro, tanto é que enxofre, quando ele está na forma de óxido de enxofre ou SO3, quando ele se junta com a água, vai causar um desequilíbrio, porque água com óxido forma ácido. E aí vai formar um desequilíbrio que a gente vai, que chove na superfície do planeta na forma ácida. A gente chama até de chuva ácida. Então, o que está acontecendo? O enxofre, ele tem componente atmosférico e o excesso dele no ambiente pode causar alguns desequilíbrios. Um exemplo é a chuva ácida. Mas o fósforo não. O fósforo não tem nenhum componente atmosférico. Além disso, qual que é a outra coisa legal para você saber dos ciclos biogeoquímicos? Quando você está falando do ciclo da água, o ciclo da água só tem transformação física, tá? Não tem transformação química. Por quê? Transformação física. Por quê? Porque você vai só passando de estágios físicos da água. Água sólido, água líquido, água gasoso, né? Geralmente é gasoso e líquido. Então você aquece, o aquecimento vai causar evaporação. Transforma líquido em gasoso. Depois, chega lá nas camadas superiores, fica frio, condensa e precipita. Então transforma num processo de condensação. Você sai da água líquida para água... Desculpa, da água gasosa para água líquida. Só que você não vai ter, gente, nesses casos, transformação. É sempre H2O. H2O líquido, H2O gasoso. E se você estiver falando, por exemplo, de chuva de granizo ou derretimento de geleira, H2O sólido. Só que todos os outros ciclos você tem transformação da matéria. Por exemplo, no ciclo do gás carbônico, a gente fala que o ciclo do gás carbônico e o ciclo do oxigênio estão intimamente relacionados. Porque quando você fala do processo de fotossíntese, a fotossíntese, ela libera alguns compostos. Quais que são? Ela libera glicose e O2, tá? Aí a glicose e o O2 são captados pelos respiradores. E os respiradores, em troca, liberam gás carbônico e água. E isso aqui é utilizado na fotossíntese. Tem transformação da matéria. Por quê? Porque você pega um monte de gás carbônico e transforma em um outro composto que é um carboidrato. Você pega um composto inorgânico e você transforma num composto orgânico que é um carboidrato. Ou seja, você tem transformação química, não é só transformação física, não é só de gás para o sólido, não é gás carbônico e depois matéria carbônica sólida, não. O que você vai ter é transformação de um gás, CO2, para um composto que no caso seria uma glicose, e essa glicose seria como que é o nome? Uma molécula normal, enfim. Então, o ciclo da água é o único ciclo que você não tem transformação química da matéria, só transformação física. Geralmente, qual é o ciclo que cai muito em provas, tá? O ciclo que cai muito em provas é o ciclo do nitrogênio, porque o ciclo do nitrogênio você vai ter algumas transformações. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. No ciclo do nitrogênio, olha só o que acontece. Nós temos o ciclo do nitrogênio, ele é formado por... A maior parte do nitrogênio no ambiente é nitrogênio atmosférico e ele está na forma gasosa. Porém, no ambiente, as plantas, que são as que conseguem absorver nitrogênio da natureza, só conseguem absorver nitrogênio na forma de nitrato. Não existe nenhum componente, não existe nada, não existe planta que consiga fazer isso. Quem consegue transformar nitrogênio atmosférico em nitrato são bactérias. Só que elas não conseguem fazer isso de forma direta, elas têm que passar por algumas etapas. Quais que são essas etapas? Primeiro, converter nitrogênio atmosférico em amônia. Depois, converter amônia em nitrito. E depois, converter nitrito em nitrato. Existe uma bactéria que consegue fazer esse processo sozinho. Quer dizer que ela vai direto de nitrogênio atmosférico para nitrato? Não, quer dizer que ela sozinha consegue converter nitrogênio atmosférico em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato. Ela consegue fazer todas as etapas. O nome dessa bactéria é Rhizobium e ela vive na raiz de leguminosa. Por isso que a gente fala que plantas leguminosas são plantas independentes de outras plantas, porque elas conseguem por si só
fazer esse processo de ciclo de ciclo do nitrogênio sem depender de outras bactérias do solo. Porque normalmente, para 99% das plantas, os outros 90% das plantas que existem, você vai precisar de várias bactérias. Um grupo de bactéria aqui, um grupo de bactéria aqui, um grupo de bactéria aqui e outro grupo de bactérias que, quando você tem um excesso de nitrato, repõe o estoque do nitrogênio que fica aqui na superfície, tá? Como que é o nome dessa primeira bactéria aqui? Essa primeira bactéria nós chamamos de azobacter. Então, as azobacters que ficam no solo conseguem converter nitrogênio atmosférico em amônia. Quais são as segundas bactérias? As segundas bactérias são as nitrossomonas. Então, as nitrossomonas conseguem converter nitrogênio de amônia em nitrito. Terceira a gente chama de nitrobacter. Nitrobacter consegue converter nitrito em nitrato. E as quartas são as que a gente chama de pseudomonas. As pseudomonas conseguem fazer o processo de nitrato em nitrogênio atmosférico. Não caiu o ciclo do nitrogênio ainda na EMESCAN, não caiu específico sobre um determinado ciclo, mas perguntou indiretamente qual que era aquele ciclo que não tinha transformação química, ou seja, qual que era aquele ciclo que você tinha só transformação física, e a resposta era ciclo da água. Então, ciclos geoquímicos que tá ali, a gente já falou. Uma coisa que eu queria que vocês falassem, que vocês soubessem. Uma cadeia alimentar, deixa eu apagar agora tudo aqui, né? Uma cadeia alimentar está relacionada com um produtor, já falei pra vocês. O produtor, ele coloca a matéria no ambiente, coloca energia e matéria, e aí depois essa energia e matéria vai passando ao longo da cadeia. Então, por exemplo, na cadeia que você tem, na cadeia que você tem do milho, sendo comido por um rato, sendo comido por uma cobra, tá? E sendo comido por um gavião, vamos dizer assim, vamos aumentar aqui essa cadeia. Por um gavião, quem que é o produtor? O produtor sempre vai ser uma planta ou uma bactéria, porque eu falei pra vocês que o processo que faz isso é fotossíntese ou quimiossíntese. Quem que faz fotossíntese? Fotossíntese é feito por plantas, fotossíntese é feito por cianobactérias e fotossíntese é feito por algas. Por quê? Porque são esses organismos que têm o que a gente chama de clorofila. A clorofila inicialmente está dentro do cloroplasto, com exceção das cianobactérias, onde a clorofila está espalhada pelo citoplasma dessa célula, tá? Mas, quando você estiver falando de planta e alga, a clorofila vai estar presente dentro do cloroplasto, que é uma organela específica que surgiu de forma endossimbiótica, a gente já vai ver isso mais pra frente. Mas o milho, ele é considerado produtor, aquele que produz energia e matéria. O rato que consome o produtor é o primeiro animal que vai consumir, que vai comer alguma coisa. Você chama ele de consumidor primário. A cobra você chama de consumidor secundário. O gavião você chama de consumidor terciário. Já falei pra vocês, é por isso que eu vou perguntar pra vocês pensarem aí. Por que a gente não tem cadeias alimentares com muitos elos? Porque a energia ao longo do processo ela vai sendo perdida. Se você tiver muito elo, você vai ter pouquíssima energia lá no final, e aí aqueles animais lá no final tem problema seríssimo. Agora veja bem, eu falei pra vocês que a energia ela é unidirecional e ela vai sendo perdida, mas a matéria ela é cíclica. Então ela vai sendo acumulada, depois todo mundo morre e é direcionado ao decompositor. O decompositor ocupa alguma posição nessa cadeia? Não, porque o decompositor, ele pode decompor qualquer um. Então, os decompositores, eles são indivíduos que vão pegar a matéria e pode ocupar. Por exemplo, se ele decompor milho, ele vai ser o segundo nível trófico. O milho produtor, sempre primeiro nível de uma cadeia, primeiro nível trófico. O rato seria o segundo nível trófico, mas se for o decompositor degradando o milho, também é considerado segundo nível trófico. O decompositor ele não é representado numa cadeia, porque ele pode ocupar todos os níveis tróficos, menos o de produtor, tá? Porque ele pode comer o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, e enfim. Uma coisa que é legal vocês saberem também. Quando você está trabalhando numa cadeia, você pode causar desequilíbrio se você, por exemplo, vir e extinguir a espécie.
Por quê? Se eu extinguir o rato, quem que vai comer o milho? Ninguém. Então, o que vai acontecer com a população do produtor? Aumentar demais, tá? Só que o que vai acontecer com a população de cobra? A população de cobra perdeu o alimento preferencial. Então, a população de cobra sem o alimento vai fazer, sabe o quê? Declinar. A gente fala que existe um equilíbrio no crescimento populacional. Então, pensa aqui, você tem uma curva de crescimento. Se você não tem predador, se você não tem nada, se você não tem fatores que impeçam o seu crescimento, você vai crescer exponencialmente. É o caso, por exemplo, do produtor quando você tira o consumidor dele. Só que geralmente não é assim que funciona na natureza. Geralmente você cresce até um determinado momento, depois você entra num equilíbrio. Não é um equilíbrio estático, não é uma linha reta. Você entra num equilíbrio dinâmico. A população vai aumentando de tamanho, depois diminui, depois aumenta, depois diminui. Mas sempre, se você olhar, ela vai girar em torno de uma média. E essa média a gente chama de capacidade suporte do ambiente. O que é capacidade de suporte do ambiente? É o quanto de que o ambiente consegue suportar. Porque acima dessa linha vai ter muita competição. Então, o que é competição? Competição é uma relação ecológica que pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, ela pode ser intraespecífica, ou pode acontecer em indivíduos de espécies diferentes, ela pode ser interespecífica. E aí, na relação de competição, tem um cara que a gente chama de Gauss, que diz o seguinte: quando duas espécies, por exemplo, estão ocupando o mesmo local, então está no mesmo hábitat, e elas querem fazer as mesmas coisas, ou seja, querem ter o mesmo nicho, o que vai acontecer? Essas espécies elas vão entrar em luta, e depois dessa luta, elas vão ter processos de competição, onde a que é mais adaptada leva vantagem e a menos adaptada é ou expulsa daquele ambiente ou é eliminada. A gente chama isso de princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva. Por que exclusão competitiva? Porque quando você quiser a mesma coisa que seu indivíduo, um outro indivíduo, por exemplo, se você quer medicina e eu também, nós queremos a mesma coisa no mesmo lugar, na mesma faculdade. O que vai acontecer com a gente? Vamos entrar em competição e na luta pela sobrevivência, o mais adaptado vai levar vantagem. Já está misturando dois conceitos aí, né? O de Darwin, porque Darwin utilizou os conceitos ecológicos, e o do próprio Gauss. Ele fala o seguinte, que na competição você vai excluir alguém, porque um vai sair vitorioso e o outro não. Ou seja, você pode ter o mesmo nicho, desde que seu hábitat seja diferente. Hábitat é o local onde você vive, nicho que você faz, né? Ou você pode ter o mesmo nicho, ou você pode ter o mesmo hábitat se o nicho for diferente. Falei a mesma coisa? Nicho e hábitat nunca pode ser igual. Se o nicho é igual, hábitat é diferente. Se o hábitat é igual, o nicho tem que ser diferente. Porque se for igual, olha aqui, entra na competição. Então, se você tá no local, eu também, eu quero aquele espaço, você também, eu quero uma ação, você também, nós vamos brigar e um vai levar vantagem e o outro não. Pode aumentar também quando você está aumentando demais a capacidade que o ambiente suporta. Então, vamos dizer que o ambiente tem comida para alimentar 10 ratos. Tá entrando 12, tudo bem, dá para alimentar 12, mas começar a entrar 20, vai começar a competição. Vai aumentar uma outra relação ecológica que a gente chama de parasitismo. O que é parasitismo? Parasitismo é quando você, um hospedeiro, ele vai abrigar um parasita. E aí a ideia do parasitismo, o parasitismo acontece sempre entre duas espécies diferentes. Então, por exemplo, eu, Camila, sendo parasitado por um piolho, ou sendo parasitado por uma lombriga. No caso do piolho, ele é ectoparasita, tá do lado de fora da minha cabeça. No caso da lombriga, ela é endoparasita, tá dentro do meu corpo. Então, pode acontecer o seguinte, você pode ser invadido por um ecto ou por um endoparasita, e aí ele vai começar a tirar seus nutrientes. A intenção do parasita nunca é matar o hospedeiro, nunca, sabe o que é nunca? Nunca é matar o hospedeiro, porque se ele matar o hospedeiro, ele vai morrer junto, e a ideia não é essa. O parasita, ele quer tirar nutrientes do hospedeiro para poder aumentar a sobrevivência dele. E aí, veja bem o que acontece. Quando você está falando dessa relação ecológica de parasitismo, ela tende a aumentar quando você está em aglomerações. Por quê? Porque o parasita vai encontrar vários outros corpos para poder se abrigar também. Mas o parasitismo, ele não deixa você viver normal. Ele pode te levar à morte, vide coronavírus. Então, não é bom, né? Por quê? Porque aí ele vai selecionar um indivíduo. Isso já vai processo de seleção natural. Ele vai invadir um monte de gente, quem é menos adaptado acaba sendo eliminado do ambiente.
Quando você ultrapassa a capacidade de suporte também, pode aumentar o que a gente chama de predação. Você começar a matar o indivíduo para poder comer. Então, 3 relações ecológicas aqui. Predação, quando você mata o indivíduo de uma outra espécie para poder se alimentar. Quando é na mesma espécie, a gente chama de canibalismo. Parasitismo, quando você entra no corpo do indivíduo para levar vantagem. E você tem competição, quando você compete com o indivíduo para poder ocupar o mesmo nicho e o mesmo espaço que ele, né? Então, toda vez que você ultrapassa essa linha, você acaba aumentando isso daqui, aumentando a briga por espaço, por outros compostos, recursos do ambiente, e isso é representado nesse espaço aqui no gráfico, ó. A gente chama de recursos ambientais. Os recursos ambientais não servem para todo mundo e o resultado é que alguns indivíduos vão morrer. Aí quando eles morrerem e abaixar da linha de capacidade de suporte, pode começar a vir mais indivíduos. Mas quando passar da capacidade de suporte, aí entra em competição de novo e vai. Então a gente fala que algumas coisas, elas moldam, né, a população para ficar desse jeito. Inclusive uma relação que a gente chama de presa e predador, né? É a presa que controla. Por exemplo, ó, é a presa que controla a população de predador e é o predador que controla a população de presa. Se você tem um desequilíbrio aqui, você coloca uma espécie nova ou você retira uma espécie nova, você vai estar cometendo um crime tão grande que você pode alterar uma cadeia alimentar. Então, por exemplo, uma questão da MSCAN, da Fundep, né? Fala que foi introduzido um vírus num determinado local para matar coelho. E aí matava o coelho, né? Só que aí depois, esse vírus, por causa do processo de seleção natural, a gente vai estudar mais pra frente, ele não conseguia mais matar coelho. Então você tem vírus e tem coelho no ambiente. Aí você começa a ter vários problemas associados com introdução e extinção de espécies, que são processos também relacionados com os desequilíbrios ambientais. E aí, galera, existem outras relações ecológicas. Por exemplo, amensalismo, que também é chamado de antibiose, quando você produz alguma coisa que mata outro indivíduo. Você tem o esclavagismo, que também é chamado de sinfilia. Esclavagismo, sinfilia, você coloca alguém para trabalhar e retira as partes, você pega o trabalho daquele indivíduo para poder levar vantagem. Você pode ter também o que a gente chama de esclavagismo, sinfilia, você pode ter... já falei, né? Acho que todos os que são desarmônicos. Desarmônico intraespecífico, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, você vai ter competição e canibalismo. Desarmônico interespecífico, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, você vai ter amensalismo ou antibiose, sinfilia ou esclavagismo, predação, parasitismo e competição. São os principais componentes que a gente tem. Agora, existem relações que são benéficas do indivíduo com outro indivíduo. Existe, por exemplo, o que a gente chama de intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. Tem a sociedade, quando você tem divisão de tarefas, então a sociedade humana. Você tem um médico, que são vocês, né, que vão curar as pessoas. Você tem um advogado, que vão defender as pessoas. Você tem um professor que vai ensinar as pessoas. Então, isso é uma relação ecológica positiva, onde cada um tem uma função pré-determinada. Você tem a colônia. No caso da colônia, você tem indivíduos que são ligados anatomicamente e todos trabalham em prol de todo mundo, né? Todo mundo ajuda todo mundo. Então, por exemplo, na colônia você tem colônia de bactéria, né? Quanto mais bactéria você tem, mais juntas elas são mais fortes, né? Então elas conseguem desenvolver melhor o trabalho do que se elas estivessem sozinhas. E você tem o gregarismo. O gregarismo é uma relação ecológica onde indivíduos da mesma espécie tendem a andar juntos em bandos para poder se proteger, mas não está ligado anatomicamente. Na colônia você está ligado anatomicamente. Em relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, que é benéfica, que é harmônica, você vai ter protocooperação e mutualismo. Protocooperação e mutualismo, os dois levam vantagens, então é benéfico para mim, é benéfico para quem está fazendo a relação ecológica comigo, só que no mutualismo isso é obrigatório e na protocooperação isso é facultativo. Você também tem, por exemplo, comensalismo, quando você está se alimentando de restos de outro indivíduo e aí você não tem problema, porque não está trazendo prejuízo para você. Você tem sim, epifitismo ou...
Inquilinismo, que é quando você aluga o corpo do indivíduo para poder levar vantagem. Um exemplo são as bromélias, um exemplo são as orquídeas que ficam no alto das árvores para poder levar vantagem e pegar mais sol. Inquilinismo a gente fala em animal, epifitismo a gente fala em planta. Você tem a forésia também, né? O que é forésia? É quando você pega carona com o indivíduo para ser levado para outro local. Então são várias relações ecológicas, eu acho interessante vocês estudarem, né, relações ecológicas. Agora voltando aqui, né, depois de eu ter falado disso tudo de ecologia, voltando aqui, você depois de ecossistema, você vai ter o que a gente chama o conjunto de ecossistemas que são fitofisionomicamente semelhantes, você denomina como bioma. Bioma. Então, conjunto de ecossistemas que são fitofisionomicamente semelhantes, a gente chama de biomas. Se você pegar um mapa do Brasil, o Brasil parece uma coxinha assim invertida, eu sempre falo isso. Você tem o que a gente chama de biomas e tem o que a gente chama de domínios morfoclimáticos. Os domínios morfoclimáticos, eles são junções de biomas. Na verdade, eles são áreas que você tem no seu ambiente, que você tem um bioma que predomina. Mas essas áreas do domínio morfoclimático, elas têm características fitofisionômicas semelhantes. Elas são mais abrangentes, tá bom? Se você considera como bioma, quando você está falando de Pantanal, Pantanal é considerado um bioma. Quando você está chamando de domínio morfoclimático, Pantanal não é considerado bioma. Pantanal é considerado uma área de transição, que tem tanto característica do Cerrado quanto característica da Amazônia. Quando você está falando, por exemplo, de, sei lá, Mata de Araucária, também é considerado uma área de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Então a gente fala que dependendo da classificação, você pode ter uma área mais restrita que a gente chama de bioma, e o bioma vai ser só aquele bioma, ou você pode ter domínio morfoclimático, mas domínio morfoclimático você pode ter a união de vários biomas com predominância de um, tá? Mas eu vou falar de bioma, que eu acho que é mais fácil de cair em prova. Aqui, ó, você tem toda a região litorânea o bioma Mata Atlântica. Durante muito tempo, a Mata Atlântica era unida com outro bioma aqui, que a gente chama de Amazônia. Mata Atlântica e Amazônia eram biomas que eram muito semelhantes, né? Então, por quê? Porque eles eram unidos, não tinha esse espaço entre eles. A Amazônia e Mata Atlântica têm as mesmas características. Quais que são? Elas são adaptadas as folhas, elas não têm problema em perder água, né? Então a gente chama de folhas largas, com o limbo grande da folha, com muito estômago, consegue fazer fotossíntese o tempo todo enquanto tem luz. São plantas que não têm problema em perder água, não sofrem de estresse hídrico. A raiz não é profunda porque logo no comecinho do lençol, das camadas do solo já tem um lençol freático. São plantas que vivem em ambiente que chove o tempo todo, né, com uma certa constância. Dizem que na Mata Amazônica chove todo dia por volta de 3, 4 horas da tarde. A Mata Atlântica também sofre influência do Oceano Atlântico aqui, então ela não tem problema com a seca. São plantas que vivem o tempo todo, a gente chama isso de perennifólias, perene, fica o tempo todo, sem problema nenhum. Agora, qual que é a diferença de Amazônia e Mata Atlântica principal? A Amazônia, ela tem um monte de rios, né, a gente chama de meandros, aqueles rios gigantescos que vão fazendo processo e vão se desviando. Esses rios tem uma hora que eles evaporam tanto que ele forma uma nuvem de massa úmida que vem vindo aqui para o centro, né, até teoricamente desaguar no oceano. A gente chama de rios voadores. A importância disso é que, por exemplo, um bioma que tem aqui no meio que a gente chama de cerrado, o cerrado ele pega fogo constantemente, né? Uma das características do cerrado é pegar fogo. E aí o cerrado, quando ele vai pegando fogo de forma natural, esses rios voadores, eles poderiam vir aqui, chover em cima do cerrado e apagar aquele fogo. Só que não é isso que tem acontecido porque estamos causando desequilíbrios. A Mata Atlântica, ela tem muito morro. Tanto é que quando você está falando do domínio, né, que ocupa esse pedaço cujo principal bioma é a Mata Atlântica, a gente chama de domínio do mar e de morro. Porque você tem muito mar e você tem muito morro. Pão de Açúcar, Pedra dos Dois Olhos, o Frade a Freia, né? Pensa, você tem um monte de morro aqui na Mata Atlântica que você não tem na Amazônia. O Cerrado é um bioma gigantesco que fica aqui no meio, embaixo dele tem o maior, aquele aquífero Guarani, só que é muito fundo. Então, os galhos aqui são tortuosos, isso está relacionado principalmente, a gente chama isso de escleromorfismo fisiológico, isso está relacionado principalmente com a quantidade de proteína ou não que você tenha no solo para essa planta poder absorver.
a quantidade de sais minerais no solo, não proteína em si, mas a quantidade de sais minerais que ajuda a planta a fabricar proteína vai estar em alta, vai fazer com que a planta cresça para cima. Quando essa quantidade está em baixa, vai fazer com que a planta deite, porque ela não vai ter proteína para deixar ela suspensa. Então a gente fala que a salinidade do solo, a composição do solo, vai interferir nessa formação dos galhos dessa determinada região aqui, que é o cerrado. O cerrado, ele tem uma característica de pegar fogo espontaneamente, então do nada ele pega fogo e esse fogo geralmente é apagado por esses rios voadores que chega até ele. Uma outra coisa também que é legal vocês saberem é que o cerrado, ele tem muitos animais que conseguem fugir de determinadas condições e são adaptados para essa queimada que acontece constantemente. Aqui em cima você tem o que a gente chama de caatinga. A caatinga era mar, então o solo é totalmente salino, é um ambiente em que as árvores são tortuosas também. Na verdade, você tem plantas que não tem folhas transformadas em folhas do jeito que a gente conhece, né? Folha que a gente desenha assim, não. As folhas são transformadas em espinhos e o caule assume função fotossintética. Tudo isso para diminuir a quantidade de estômato. A gente vai ver na aula de botânica que estômato é uma estrutura que faz você perder água, né? Então, se você está num ambiente que você tem dificuldade hídrica, você tem que evitar ao máximo perder água. São plantas que a gente chama de xeromórficas, adaptadas a um ambiente que é muito quente e muito salino, tá? Aqui embaixo você tem o Pantanal. O Pantanal é um bioma que metade do ano tá seco, quando ele sofre influência do Cerrado, metade do ano ele tá chuvoso, quando ele sofre influência da Amazônia. São animais adaptados ao Pantanal, pernaltas, né, para aguentar seca e tempo quente, animais ovíparos que botam ovos, porque aí, dependendo se ele é um animal adaptado ao calor, ele vai botar o ovo no frio, na época chuvosa. Se ele é adaptado ao frio, ele vai colocar o ovo na época do calor. Então o Pantanal vai ter essas características. E aqui embaixo você vai ter o que a gente chama de pampas. As características do pampa é você ter, por exemplo, gramínea. E aí entra uma área da ecologia que eu acho muito legal, que a gente chama de sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica? Sucessão ecológica são etapas que um ambiente passa. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o Pantanal em 1800, tá? Então, 1800, isso daqui vai ser o Pantanal. Não tinha nada. Vamos dizer que... Tô inventando, tá, gente? Não tinha nada no Pantanal. Aí passou... agora você tem 2000. Passaram-se 200 anos. No ano 2000, você tem um Pantanal com árvore, você tem um Pantanal com negocinho, né? Você tem Pantanal com bicho, o Pantanal tá bonitão. Chegou em 2020, o Pantanal tá melhor ainda. Já passaram-se mais 20 anos, as árvores estão maiores, tem mais tipos de bicho diferente. O Pantanal agora está no seu clímax, no seu auge, né? Em toda a diversidade que ele possa sustentar, ele está funcionando redondinho. É um ambiente em que tudo que você produz, você consome, é autossustentável, não precisa pegar nada de fora. A quantidade de fotossíntese é o suficiente para nutrir aquela vegetação e para oxigenar aquela vegetação. Então é uma comunidade que a gente chama de clímax. Clímax é quando você atingiu o máximo que você pode ter. Aqui são as séries. Séries é o espaço que você sai da onde você começa, que a gente chama de excese, até onde você chega, que é clímax, tá? Só que o que aconteceu? Chegou 2020, o Pantanal pegou fogo e voltou para essa condição inicial. E aí vai começar tudo de novo esse ciclo. A vegetação ela vai se recompor, vai passar por várias vegetações até chegar no estágio que a gente chama de clímax. E aí o clímax é onde está tudo em perfeita harmonia, né? Então tudo que você produz, você consome. Você é uma comunidade autossustentável. Quando você não tinha nada e começa do nada, você chama isso de sucessão ecológica primária. Quando você já tinha alguma coisa, desvastou, né, matou, e vai começar tudo de novo, sucessão ecológica secundária. Agora, não, a gente toda vez que desenha sucessão ecológica, coloca nada, mais ou menos, e aqui muita coisa. Deixa eu colocar esse mais ou menos mesmo, para vocês não confundirem. E não é uma série só não, são várias séries, tá bom? Então aqui vamos colocar só isso daqui. Pronto. E a gente tende a colocar muita árvore, muito bicho, muita coisa. E quando você pensa, quando eu, pelo menos, Camila, penso em comunidade clímax, eu penso tipo assim, nossa, Mata Atlântica entrando tipo Richard e bicho pulando, né? Só que quando você chega no Pampa, a
A comunidade clímax do Pampa é grama. A característica de um Pampa é ser gramínea natural, por isso que é chamado de campos sulinos. E aí, quando você chega no clímax, o clímax é grama. Aí, você vai chegar numa prova e vai colocar assim: em relação a uma sucessão ecológica no Pampa, não tinha nada, aí tinha aqui areia com uma gramínea, e agora você tem uma grama estabelecida. Aí fala assim, no tempo 3, então aqui é o mesmo ambiente em vários tempos, no tempo 3, o que você tem é uma comunidade clímax. Aí você fala, até parece, né? É uma série ainda, porque clímax eu sempre vejo desenhado com muita vegetação. E pasme se você quiser, é a comunidade clímax, se for o Pampa Gaúcho. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? O Brasil é um país, né, todo mundo já sabe disso também, de dimensões continentais, e aí acaba que essa região do Pampa fica numa região que a gente já chama de temperada, que tem pouca incidência de luz, então não tem como ter uma diversidade muito gigantesca, tá? Então, bioma é isso aí. Agora, outras coisas, né? O conjunto de biomas que são parecidos vão formar o que a gente chama bioma. O conjunto de biomas no mundo vai formar o que a gente chama de biosfera. E aí, biosfera é o conjunto de 3 coisas, a interseção de 3 coisas, de terra, que a gente chama de litosfera, de ar, que a gente chama de atmosfera, e de água, que a gente chama de hidrosfera. Essa interseção aqui, onde você tem vida. E aí, isso daqui a gente considera como biosfera. Existe uma única biosfera conhecida, a biosfera conhecida que existe é o planeta Terra. Eles estão tentando achar vida em Marte, mas por enquanto não acha vida, a única biosfera conhecida é o planeta Terra, tá? Então a gente já falou de conceito, a gente já falou de cadeia alimentar, já falamos de relações ecológicas, dos ciclos biogeoquímicos, dos biomas, princípio de Gauss, das energias no ecossistema. Tá faltando eu falar só pra vocês agora, porque eu também já falei alguma coisa, de desequilíbrio. E aí, gente, olha só, os desequilíbrios ambientais, eles podem ser causados em várias esferas, né? Então, quando você fala de desequilíbrio, você pode estar causando um desequilíbrio em várias esferas. Quais esferas que você tem desequilíbrio? Você pode ter, por exemplo, desequilíbrio, poluição do ar, poluição da água, poluição sonora, poluição térmica, poluição, por exemplo, por elemento radioativo, bioacumulação radioativo. Você pode ter bioacumulação. Você pode ter uma poluição do lixo e todos os problemas que o lixo causa. Você pode ter o que a gente chama de erosão do solo. Isso tudo aqui está relacionado com vários desequilíbrios. Poluição do ar, gente. Buraco na camada de ozônio, onde deixa entrar muito UVA, UVB. Como que é o nome daquele outro? Efeito estufa. O efeito estufa aquece a superfície do planeta. Você tem inversão térmica quando você muda a temperatura de uma determinada região, porque você não consegue, você causa um desequilíbrio tão grande que altera os ciclos de renovação do ar. Você pode causar problema respiratório, né, quando você tem poluição do ar. A água, aqui encaixa a eutrofização, que é quando você tem uma proliferação de alga e não consegue fazer o processo de oxigenação da água. Você pode ter poluição do petróleo, você pode ter poluição por elementos industriais, e aí os elementos industriais, eles vão sendo acumulados ao longo da cadeia alimentar. O produtor tem menos, o consumidor primário tem um pouquinho mais, o consumidor secundário tem um pouquinho mais. O final da cadeia vai estar tão cheio desse elemento, né, que é tóxico, e aí se você comer, você vai estar se contaminando cada vez mais. Poluição sonora, a música muito alta pode atrapalhar o seu sistema auditivo, e aí você tem problema nos decibéis. E aí você não consegue escutar, você tem lesão dos cílios, não transporta as ondas sonoras de forma correta. Poluição térmica, muito calor. Se você pegar, por exemplo, um tanto de água quente e jogar no rio, amiguinho, você vai matar o peixinho, tá? Então não queremos matar o peixinho. Nós queremos deixar tudo na temperatura em que nossas proteínas funcionem de forma normal. Porque proteína em temperatura maior, tanto faz se é meu, de um peixe, de um cachorro. Claro que cada média varia para cada indivíduo, mas temperatura muito alta acaba causando o que a gente chama ai meu Deus, como que é o nome? Temperatura muito alta vai causar o que a gente chama de desnaturação proteica. Elemento radioativo, você tem Chernobyl, você tem Césio lá em Goiás. Isso daqui também pode alterar o funcionamento da célula, você pode ter câncer.
O lixo, não sabe o que fazer com o lixo é um problema, né, na humanidade, porque se você queimar, aumenta o efeito estufa. Se você enterrar, você precisa de áreas gigantescas e o lixo vai ficar enterrado. Se você colocar para decompor, tem gás, às vezes você não vai conseguir direcionar esse gás. Então, o lixo é um problema muito sério. E erosão, que é quando você começa a degradar o solo e você vai causando buracos que pode ficar tão enormes que causa o que a gente chama de vossoroca. E aí você tem problema, enfim, quando você retira, por exemplo, vegetação, você perde a proteção, o desmatamento. Aqui, ó, desmatamento. Com desmatamento, você faz o processo de desmatamento. Você faz o processo de tirar a cobertura vegetal, a chuva cai com força e varre o solo, a gente chama isso de lixiviação, ou a chuva carrega pequenos sedimentos que vão sendo depositados no fundo do rio e vai causando um assoreamento, né? Então, a coluna de água do rio vai ficando cada vez menor e praticamente sem navegação, o exemplo é o Rio Doce, então é muito comum, tá? Em cada bioma existe uma espécie que a gente chama de espécie bandeira. O que é espécie bandeira? Aquela espécie, boto cor-de-rosa, você pensa o quê? Amazônia. Mico-leão dourado, você pensa Mata Atlântica. Pequi, você pensa região do Cerrado, é uma planta, né? É uma planta que é característica do Cerrado. Então, espécies bandeiras são espécies que a gente escolhe para poder ser uma representatividade de um bioma. E aí, na hora que vai representar aquele bioma, você já consegue entender a importância daquilo, qual bioma se identifica. E a gente tenta utilizar isso muito para conscientizar as pessoas ao não causar poluições. E o que significa poluição? Poluição significa aumentar demais a quantidade de uma coisa a ponto dela se tornar tóxica. Gás carbônico é poluente em determinadas condições? Não. Mas se aumentar a quantidade uma quantidade X, passa a ser poluente. Então eu quero que vocês entendam que nem tudo é poluição. E poluente só se torna poluente quando ele passa da quantidade de música é poluição? Não, mas música muito alta a ponto de lesionar os seus cílios da orelha externa, sim. Então aí uma coisa ela pode se tornar poluente dependendo da quantidade que ela tá. Com isso a gente termina o resumo de ecologia. É um conteúdo que vale a pena vocês estudarem. A EMESCAN sempre cobre em quase todas as provas pelo menos uma questão de ecologia, focar mais em desequilíbrio ambiental. Nos próximos vídeos a gente vai falando de outros temas. Então toda quarta-feira os vídeos com um determinado tema que a gente vai aprofundar para a prova da EMESCAN. Beijo, galera, estude e espero vocês no plantão de dúvida na sexta. Tchau!